jovens reformados, justificados pela fé e pela fé vivendo. Então vamos abrir no texto básico, que é o texto de Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, e nós vamos ler dos versos de número 2 a 5 da palavra do Senhor. Livro do profeta Abacuque, depois de Naum. Capítulo 2, nós vamos ver dos versos de número 2 a 5 da palavra do Senhor. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2, versos de números 2 a 5. Tá? O tema aí é só o verso de número 4, mas nós vamos ler dos versos 2 a 5, vai ser a nossa mensagem, vai ser expor esses versos esta noite. Queira Deus nos abençoar a expor esse tema através desse texto nesta noite. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o Teu nome por este texto sagrado que o Senhor nos traz esta noite. Pedimos que o Senhor fale conosco através dele, que a Tua voz possa ecoar através desse texto aos nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que possa desvendar os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua palavra esta noite. Assim nós te oramos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em 31 de outubro de 1517, aconteceu talvez um dos maiores eventos para nós que estamos aqui hoje, para a comunidade reformada. Um monge agostiniano, Martinho Lutero, prega no castelo, na porta do castelo de Wittenberg 95 teses. Eu até, antes de começar aqui, conversava com alguns amigos ali fora e perguntava: você que é reformado, você já leu as 95 teses de Martinho Lutero? Pois aquele documento foi exatamente o documento que desencadeou toda a reforma protestante e que desenrolou toda a história até que hoje nós estamos aqui, pregando a justificação pela fé. A justificação pela fé talvez seja um tema central das teses de Martinho Lutero. E eu queria citar apenas uma tese para vocês nesta noite, a tese de número 95. E assim esperem mais entrar no reino dos céus através de muitas tribulações do que facilitados diante de consolações infundadas. Quando Martinho Lutero apregoou a justificação pela fé, o cenário era bem complicado. Naquela época, a igreja cristã da época vendia a salvação. Como na frase de Tetzel, um dos que vendiam as indulgências para libertar o povo que estava preso no purgatório, ou livrar sua alma do inferno. Ao ressoar do sonido da moeda caindo no gasofilácio, uma alma estava saindo do inferno. Martinho Lutero vem então e diz que a salvação agora é por meio da justificação pela fé. Somente pela fé. E essa é o cerne do evangelho pregado. Basicamente, nós temos apenas duas religiões neste mundo:
Aquelas que acreditam que a salvação é pela graça e aquelas que acreditam que a salvação é por obras. Aquelas que acreditam que a justificação é pela fé somente e aquelas que acreditam que podem fazer alguma coisa para serem justificados diante de Deus. E claro que essa exposição desse tema é muito bem visto nas cartas do apóstolo Paulo, mas a primeira vez em que, da onde o apóstolo Paulo cita isso, é exatamente do profeta Abacuque que nós lemos aqui hoje. Ele faz uma citação exatamente do profeta Abacuque. Então, é necessário que nós possamos entender o que o profeta Abacuque escreveu, como ele escreveu para a sua época e quais as implicações disso nas citações do apóstolo Paulo. Então, a nossa missão essa noite é tentar olhar para esse texto de Abacuque e tentar identificar pelo menos 3 verdades acerca da mensagem da justificação pela fé, através desses textos aqui hoje. Mas antes de adentrar o texto, deixe-me falar um pouco sobre o contexto dessa passagem. Essa passagem ela se encontra no capítulo 2, então aqui já tem andado todo o capítulo 1. Se você olhar para o texto aí, do capítulo número 1, nós temos que este é um livro que foi revelado ao profeta Abacuque. A primeira pergunta que nós tentamos fazer é em que época Abacuque profetizou acerca disso. A época que Abacuque profetizou acerca disso foi exatamente na época antes do cativeiro babilônico. O povo de Israel pecou contra o Senhor e levou um castigo. O castigo foi ser levado até o cativeiro babilônico. E o profeta Abacuque, ele profetizou antes do cativeiro babilônico. E em sua profecia, antes do cativeiro babilônico, ele reclama ao Senhor, ou ele clama ao Senhor no primeiro capítulo e pergunta: Senhor, até quando eu clamarei ao Senhor? Porque a verdade é que o reino de Israel, que ainda não foi para o cativeiro babilônico, é um reino que vive em momentos de injustiça, em momentos de iniquidades, de opressões. É exatamente o que o capítulo 1, versos 2 e 3 vai poder nos dizer. E o profeta então questiona ao Senhor acerca de tudo isso que está acontecendo. E Deus então responde ao profeta ainda no capítulo 1. E a resposta de Deus é: olha, Abacuque, eu vou fazer uma coisa maravilhosa para você. Que coisa maravilhosa é essa que Deus disse que vai fazer para Abacuque? A coisa maravilhosa é que Deus levantaria um povo forte, chamado os caldeus, uma referência aos babilônicos. E que esse povo dominaria o povo de Israel. Ou seja, Israel teria juízo sobre si. Abacuque, então, não compreende aquilo e disse: Senhor, como pode? Eu sei que a gente é mau, a gente comete iniquidade, comete pecado, mas o outro povo é pior do que a gente. Perceba que nessa menção da oração do profeta Abacuque, que é exatamente quando começa do verso 12 do capítulo 1, ele está exatamente comparando as obras do povo de Israel e as obras dos babilônicos. O povo de Israel está cometendo pecados, mas o povo da Babilônia também está cometendo pecado. E o argumento de Abacuque aqui com Deus é: Senhor, eu sei que nós somos maus, somos pecadores, mas eles são mais pecadores do que nós. E a gente consegue visualizar nesse argumento de Abacuque uma desculpa que muitas vezes nós damos quando estamos diante de Deus. Olha, eu sou pecador, mas fulano de tal, né? Ele é mais pecador do que eu. Essa ideia de que um é mais pecador do que eu é uma ideia exatamente que está ao redor da justificação por meio das obras, onde você compara apenas as obras. Não que não exista, irmãos, uma pessoa que peque mais que a outra. Claro que existe. Eu, por exemplo, talvez seja que mais peco aqui entre vocês, que eu conheço. Até porque eu consigo me conhecer mais do que vocês, né? Então, talvez para minha esposa, o homem maior pecador seja a mim, porque eu estou constantemente ao lado dela. Então, como diz Haver naquele livro, Quando os Pecadores Dizem Sim, quando você acorda de noite ao lado da sua esposa, você acorda ao lado do maior pecador que você conhece, né? Porque é aquela que você mais conhece, então você vai conseguir identificar mais os pecados.
Queridos irmãos, e por isso, esse negócio de comparar que um é mais pecador que o outro, já é a salvação pelas obras que está incutida. Mas, pois bem, Abacuque continua, e ele apela então para Deus, e diz que vai se pôr numa torre de vigia, capítulo 2, verso 1, acompanhe comigo, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. E Deus então traz a resposta a Abacuque nos versos de número 2 a 5 que nós lemos da palavra do Senhor. Os versos de número 6 a 20 é uma extensão, é o que a gente chama de um cântico de escárnio, né? É uma extensão do que ele vai falar acerca dos orgulhosos. Mas dos versos de número 2 a 5 da palavra do Senhor, ele vai trazer a resposta para Abacuque. E meus irmãos, essa resposta que ele traz para Abacuque envolve uma mensagem que não é apenas para aquela época, mas é uma mensagem para todas as épocas. É exatamente a mensagem da justificação pela fé. É a mensagem que é o cerne da salvação. Talvez você já tenha visto muitas palestras e muita pregação sobre esse tema, e eu rogo a Deus que Ele possa lhe falar algo novo nesta noite. Então, vamos adentrar o texto. A primeira verdade acerca da justificação pela fé é que ela é uma mensagem para todos os tempos, e por isso ela deve ser pregada e proclamada. A primeira verdade acerca da mensagem da justificação pela fé é que ela é para todos os tempos, para todas as pessoas, e ela deve ser pregada. Veja isso nos versos de número 2 e 3 da palavra do Senhor. Diz assim o verso 2: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Escreve em tábuas. A expressão hebraica para escrever em tábuas aqui, ela é bem semelhante àquela que acontece em Deuteronômio 27, 8, quando faz uma alusão às leis que foram escritas nas tábuas, fazendo uma alusão aos 10 mandamentos. Então, a primeira coisa que nós identificamos aqui claramente sobre essa mensagem que deve ser pregada, é que essa mensagem ela está escrita. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem da justificação pela fé. Ela deve ser escrita sobre tábuas. Perceba que até então, no livro de Abacuque, nós não temos nenhuma visão. Nós temos um diálogo entre Abacuque e o Senhor. Mas nesse momento agora, Deus diz para Abacuque que ele deve escrever a visão, mas não apenas isso. Ele deve escrever sobre tábuas, de tal forma que não seja apagada. Essa mensagem deve ser escrita de tal forma que não seja apagada. Por quê? Porque ela seria uma mensagem que iria transpor os tempos, as eras. Esta mensagem, ela iria transpassar a época de Abacuque, ia chegar na época de Cristo, ia chegar na época do apóstolo Paulo, e chegaria tão viva em 1517, proclamada por Martim Lutero, e tão viva ainda, ela chega hoje aos nossos corações. Ela é uma mensagem que foi escrita, escreve em tábuas. E ele usa uma expressão interessante, que a nossa tradução aqui, do português, diz: para que possa ler até quem passa correndo. Para que possa ler até quem passa correndo. É interessante que no original, em hebraico, só é utilizado 2 palavras aqui, em hebraico. Uma palavra significa correr, e a outra palavra significa gritar. Só tem essas 2 palavras lá. A palavra, o verbo que aparece como correr, é um verbo que aparece em um tempo chamado imperfeito no hebraico. Rapidinho para os irmãos. O tempo imperfeito no hebraico, ele é exatamente o oposto de perfeito. O tempo perfeito é que simboliza uma ação que foi completa. O tempo imperfeito é aquela que vai ser continuada. Ela nunca vai findar, ela vai ter que sempre estar sendo feita. Então, o verbo correr aqui está exatamente no tempo imperfeito. Ou seja, é uma ação que deve ser repetida. E ele diz gritar, correr e gritar.
O que ele está falando é que a mensagem aqui colocada pelo Senhor e que ele deve escrever em tábuas, e aqui a gente daqui a pouco vai dizer que essa mensagem é a justificação pela fé, mas essa mensagem ela deve correr e gritar. Basicamente é isso. Claro que ninguém ia traduzir simplesmente a Bíblia e colocar aqui, para que correr e gritar. Ninguém ia colocar isso. Então ele vai e coloca a tradução aqui, para até quem passa correndo ver. Mas, se eu fosse fazer uma tradução desse texto, eu sugeriria a seguinte: uma mensagem para que nós possamos rapidamente anunciá-la. E este rapidamente, que inclui correr, ele é contínuo. Ele não tem um fim. Para os irmãos terem ideia, esta expressão aqui, ela aparece algumas vezes quando nós tínhamos a pessoa do atalaia, né, ou aquelas pessoas que davam aviso. Naquela época, nós não tínhamos Facebook, nem WhatsApp para dar aviso. Não tínhamos blog também para publicar uma coisa e todo mundo ver. Então, quando você queria anunciar alguma coisa, você tinha que mandar um mensageiro. E o que aquele mensageiro fazia? Ele simplesmente corria no meio de todo o povo e começava a gritar. Era assim que a mensagem era proclamada. Por exemplo, uma mensagem do rei, né? Seu rei mandou dizer, como aquela brincadeira, né? Não sei se na minha época tinha essa brincadeira de seu rei mandou dizer, né? Então, mas era como anunciar a mensagem rapidamente. E aqui, irmãos, nós temos uma implicação muito clara. É que esta mensagem, que daqui a pouco nós vamos ver que é a justificação pela fé, ela precisa ser anunciada, mas ela precisa ser anunciada com urgência. Ela precisa ser anunciada com urgência. Nós temos que correr e gritar que a salvação é somente pela fé. Verso 3 complementa isso quando fala acerca ainda dessa visão, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Certamente, esta passagem que fala que esta visão ainda há de se cumprir, é porque a própria mensagem da justificação pela fé e a mensagem tão grandiosa que Abacuque vai falar aqui, é uma mensagem que ainda vai se cumprir. Certamente esse se cumprir, em um contexto mais imediato, ele se refere à grande obra que Deus ia fazer, que é exatamente, viria quem? Os caldeus para destruir o povo de Israel. Mas uma coisa mais, viria também o renovo de Jessé, que depois do cativeiro babilônico, restauraria a Israel. Este renovo de Jessé é a pessoa de Jesus Cristo. E mais ainda, essa mensagem que é para todos os tempos, que certamente virá e não tardará, é uma mensagem que aponta para Jesus e para a sua segunda vinda também. Por exemplo, eu queria que você deixasse marcada a sua Bíblia e fosse comigo para o livro de Hebreus, capítulo de número 10, versos de números 37 e 38. Hebreus, capítulo 10, versos de números 37 e 38 da palavra do Senhor. Hebreus 10, 37 e 38. Para os irmãos entenderem que o contexto do livro de Hebreus, o livro de Hebreus é escrito para judeus que se converteram ao cristianismo e que agora estão sendo tentados a voltar às antigas práticas do judaísmo. E o autor aos Hebreus escreve esta carta exatamente pregando a Cristo, pregando a justificação, pregando a expiação de Cristo, dizendo que eles não podem voltar ou retroceder. E é exatamente nessa exortação para que eles não retrocedam para as antigas práticas, que ele faz uma citação de Abacuque. Veja você, verso de número 37 e 38. Vamos ler o 36 também. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Porque ainda dentre pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Perceba que o autor aos Hebreus faz uma citação muito semelhante com o que está escrito em Abacuque. Certamente virá e não tardará. E note que ele usa no masculino aqui. Aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Certamente o autor aos Hebreus está fazendo uma menção aqui da vinda de Cristo, que ele certamente virá e não tardará. Por isso os crentes deveriam perseverar. Perseverar. E aqui no nosso texto de Abacuque, capítulo 3, note que também a pessoa está no masculino. Quando nós vemos no verso 3, onde diz: espera-o, porque certamente virá e não tardará. Irmãos, esse certamente virá e não tardará tem tudo a ver com a mensagem da justificação pela fé. Primeiro porque fala da vinda do juízo que viria sobre o povo. E nos nossos dias também, aplicando aqui como o autor dos Hebreus fez, fala que também virá o juízo, mas também virá o nosso Cristo, que virá para nos buscar. E a mensagem do Evangelho e da justificação pela fé vai ter esses dois viés. O viés daqueles que se alegram porque Cristo está voltando, mas o viés daquele que se entristecem porque o juízo está vindo também. Queridos irmãos, então em primeiro lugar, a justificação pela fé, que é a mensagem que nós vamos ver aqui, nosso segundo ponto, ela primeiro tem uma urgência de ser pregada. Por isso, jovens reformados, que são justificados pela fé e pela fé vivem, vocês devem pregar o Evangelho. Vocês devem pregar a justificação pela fé. Vocês devem pregar que a salvação somente é por Cristo, pela graça, mediante a fé. É isso que vocês têm que pregar. Em segundo lugar, irmãos, nós temos a segunda verdade acerca da mensagem da justificação pela fé. Se a primeira verdade é que ela tem que ser pregada, a segunda verdade é que esta mensagem ela é um deleite para os justos. Além da mensagem da justificação pela fé, ela ter que ser pregada, ela é um deleite para os justos, ela é um deleite para os salvos, ela é um deleite para a nossa alma. Para aqueles que estão em Cristo, a justificação pela fé talvez seja a maior garantia da sua salvação. Pois, se você foi salvo, se você foi justificado pela fé, por meio das obras de Cristo Jesus, você não tem por que temer ir para o inferno. Não tem por que temer o juízo de Deus. Por isso é um deleite. Vamos ver então, verso de número 3. No verso número 4. No verso número 4, que é o verso central aqui da nossa mensagem, ele vai fazer um paralelo. Ele vai falar sobre o soberbo. Veja como diz o verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então ele faz um paralelo entre o soberbo e o justo. Então daqui a pouco eu vou falar do soberbo. Eu queria nesse momento falar sobre o justo, sobre a mensagem da justificação pela fé. E eu gostaria de sugerir aqui a justificação pela fé. Eu gostaria de sugerir como os meninos colocaram no tema. O justo pela fé viverá. Por que isso, irmãos? Porque, primeiro que existe um diferencial aqui nesta frase, no original. As frases em hebraico normalmente começam sempre com verbo. Os irmãos aí que já estudaram alguma vez e leram aí a Bíblia em hebraico, veem que elas começam naturalmente com verbo. Mas essa aqui foi colocado antes o sujeito, o justo. Depois o verbo, viverá. E a palavra fé. Na verdade,
pela fé vem antes, e no final só apenas viverá. Este destaque que o autor dá aqui, é exatamente porque a fé, na verdade, seria a condição para viver. Certamente, no contexto desse, está muito claro. Ele acabou de ser anunciado que viria um povo que iria destruir todo Israel. Viria juízo sobre Israel. E quando ele faz a oração, ele pede por misericórdia a Deus, para que Deus não destrua Israel. E na resposta do Senhor, ele diz, olha, vai viver aqueles que têm fé. Ou pela fé, eles viverão. Então, é preciso entender esses termos aqui para entendermos a justificação pela fé. Primeiro, vamos olhar para a palavra fé. A palavra fé, irmãos, primeiro em português, ela tem bastante significados na palavra do Senhor. Por exemplo, se você for falar sobre fé em sua igreja, se você já ouviu falar sobre fé na sua igreja, nós temos pelo menos 2 sentidos da palavra fé em português. O primeiro sentido é que fé é um ato que você exerce. Eu tenho fé, então eu tenho uma certa confiança, eu tenho uma certa crença em alguma coisa. O segundo sentido é que você é fé no sentido de um conjunto de doutrinas ou um conjunto de crenças que você tem, né? Por exemplo, quando Judas diz que nós temos que batalhar pela fé, ele não está falando que a gente tem que batalhar para acreditar em alguma coisa. Ele está falando que a gente tem que batalhar pelo aquele conjunto de doutrinas que foi entregue pelos apóstolos. Então, a palavra fé traz 2 significados. E no hebraico aqui, a palavra que é utilizada para fé, ela também não nos ajuda muito. Segundo o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, existem 10 categorias distintas para este substantivo usado em toda a Escritura. 10 categorias distintas. Então, uma palavra como essa não tem como você simplesmente olhar e dizer, você precisa observar todo o contexto em que ele se encontra. E se a gente olhar o contexto aqui, para a relação à fé, ele está exatamente fazendo um oposto à soberba. Ele está realmente fazendo o oposto aqui com o envaidecimento, com a arrogância. Fé é exatamente o oposto disso aqui. E aí, eu falo isso não apenas observando o texto, mas também sobre ombros de gigantes, né? Alguém já disse que muitas vezes nós temos que subir nos ombros de gigantes para podermos enxergar. E aqui eu gostaria de subir nos ombros de Calvino, quando ele diz, esta fé aqui é aquela fé que nos desnuda de toda arrogância e nos conduz nus e carentes a Deus, para que busquemos a salvação somente nele, a qual, de outra forma, nos seria inatingível. Esta fé aqui é exatamente o se despir das minhas obras. É exatamente crer em Cristo tão somente de forma com que eu não possa fazer nada para ser salvo. Nada. Você não pode fazer absolutamente nada para ser salvo. Você não pode fazer exatamente nada para ser salvo. É exatamente esta fé que nós devemos ter. Crer no Senhor Jesus, de modo a descansar nele, de tal forma que nós não podemos fazer nada, somente Cristo pode fazer por nós. Me lembra as palavras de Lutero, não num livro que eu li, mas num filme de Lutero, um filme antigo, que o Franklin Ferreira trouxe na última palestra que ele deu na Consciência Cristã, e que ele olha para um padre e diz, olha, nós não precisamos fazer essas obras, nós não precisamos pagar indulgência, nós não precisamos dar oferta aos pobres para poder ser salvo, nós não precisamos fazer isso para ser salvo. E o padre olha para as Escrituras, né, ele mostra a palavra de Deus, que a salvação, a justificação é pela fé somente, e ele diz, eu entendo isso, Lutero, mas se a gente não der isso para o povo fazer, para ser salvo, nós vamos colocar o que no lugar disso? E Lutero então responde para ele, Cristo, somente Cristo. É exatamente isso, irmãos. A grande certeza da salvação para aqueles que são salvos é porque Cristo Jesus cumpriu integralmente a sua
as obras, os mandamentos, cumpriu tudo, todas as obras de Cristo. A verdade é que nós somos salvos pelas obras, mas pelas obras de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso a salvação é pela fé. E esta fé aqui é exatamente isso, é uma fé em contraste com o arrogante ou com o soberbo, aquele que presume ter alguma coisa. Isto é a fé. Mas uma coisa mais interessante nós podemos ver aqui nesse texto, porque esse texto nos traz pelo menos dois entendimentos. Primeiro, o entendimento de que pela fé, com esta fé, nós podemos viver. Com esta fé, nós podemos viver. Com esta fé em Deus, o povo ia viver, ia poder passar durante o cativeiro babilônico, mas não iria se contaminar. Exemplo de pessoas que passaram pelo cativeiro babilônico e mantiveram a sua fé, Daniel e os seus amigos. Passaram pelo cativeiro babilônico, passaram pelo momento difícil, foram para a fornalha de fogo ardente, foram jogados na cova de leões, passaram pela situação difícil, mas mantiveram a sua fé. E pela fé, eles viveram. Então, pela fé, nós viveremos. Mas um outro entendimento muito claro aqui, é exatamente o entendimento que o apóstolo Paulo olha para esse texto. Eu queria que você deixasse marcado mais uma vez, nós vamos lá para o Novo Testamento. Porque, ao olhar para o Antigo Testamento, nós temos que entender ele à luz do Novo Testamento. Então, no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 11. Gálatas, capítulo 3, verso 11. Observe que ele vai usar a citação de Abacuque para falar de que a pessoa é justificada pela fé. Veja você o que diz Gálatas capítulo 3, verso 11. Ele diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Se pela lei ninguém consegue ser justificado diante de Deus, porque você transgride a lei do Senhor todos os dias, você é justificado por quê, irmãos? Pela fé. E ele usou exatamente a citação de Abacuque, que o justo viveria pela sua fé. Mais um texto para nós vermos isso direitinho. Hebreus, a gente já leu esse texto, né? O justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Romanos 1,17. Onde ele vai fazer uma outra citação. Ele diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Logo, irmãos, nós temos duas verdades muito claras nesse texto de Abacuque. Primeiro, o justo é justo por causa da fé. Eles são declarados justos por causa da fé. Mas a verdade é que eles continuam vivendo por causa da fé. Por isso, o tema justificados pela fé e pela fé vivendo. Pois a fé não tem que ser apenas por causa da justificação, mas a fé tem que ser também a razão pela qual eu vivo. Eu pratico as minhas obras. A forma que eu lido, a forma como eu lido com as situações na escola, em casa, no trabalho, na igreja, onde eu andar, eu tenho que, pela fé, viver. Isso significa que eu tenho que viver na total dependência do Senhor. Eu preciso crer nele, ao ponto de entender que nada do que eu faço produz mérito para a minha salvação. Nada do que eu faço produz mérito. Mas, por outro lado, eu preciso viver baseado nessa fé,
que me diz que Ele preparou de antemão obras para que eu andasse nela. Irmãos, isso é tão fundamental na vida do cristão, que nos leva a compreender como funciona toda a vida cristã. Em primeiro lugar, como é que eu nasci na vida cristã? Quando eu fui justificado pela fé. Por outro lado, como é que eu continuo vivendo na vida cristã? Pela fé. É exatamente isso, irmãos, a relação entre lei e graça, que está muito clara na palavra do Senhor. A lei, quando avulta o pecado em nós, nos leva a crer na graça. Mas uma vez que nós fomos abençoados pela graça em Cristo Jesus, nós aprendemos a amar a lei, porque nós agora estamos vivendo pela fé. É exatamente isso o segredo da vida cristã. Então, o justo pela fé viverá. Ele é justificado pela fé, mas pela fé ele vive. Por isso, irmãos, uma aplicação muito clara para nós, que a mensagem da justificação pela fé, ela não é uma mensagem só que você deve aprender para pregar, mas é uma mensagem que dá deleite e alimento para a sua alma, como santo, como chamado, como filho de Deus. Obrigado, irmão. Viu? Então, em primeiro lugar, a mensagem da justificação pela fé, ela é uma mensagem urgente, e nós devemos pregá-la, não devemos apenas aprendê-la, não devemos aprender com Martinho Lutero, com Calvino, ou com as Escrituras mesmo, com o apóstolo Paulo, não devemos apenas aprender e pregar ela, mas nós devemos também viver ela. Ela faz parte da nossa vida, e ela é um deleite para aqueles que são salvos. Porém, o terceiro ponto dessa mensagem, a terceira verdade acerca da justificação pela fé, é que ela é uma mensagem para aqueles que vão se perder também. É exatamente o que o apóstolo Paulo fala, quando em 2 Coríntios ele diz que o evangelho é cheiro de vida para a vida, mas é cheiro de morte para a morte. Pois bem, a justificação pela fé, que é exatamente o cerne do Evangelho, é uma mensagem que tira qualquer possibilidade de descanso ou qualquer possibilidade de amenizar a vida daqueles que se perderão. Por quê? Porque a justificação pela fé, ela nos traz uma verdade muito importante, que nós não podemos fazer nada para se salvar. E o que acontece muitas vezes, irmãos, é que as pessoas, elas não creem em Cristo, elas não confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas elas procuram fazer coisas que amenizam a sua consciência. Por exemplo, como ajudar os pobres, como fazer caridades. Não que isso esteja errado, é muito bom que faça. O grande problema está quando aquilo começa a amaciar a sua consciência, de modo que diz assim, eu estou fazendo umas boas obras aqui, eu estou fazendo uma coisinha boa, estou ajudando fulaninho e tal, com certeza Deus vai se lembrar de mim, e no dia do juízo vai me declarar justo. E a verdade é que a mensagem da justificação pela fé diz que isso não vai acontecer. Por quê? Porque a salvação, ela é pela fé somente. Por isso, irmãos, verso de número 5, e também a parte A do verso 4, onde fala sobre o soberbo, está apontando exatamente para aqueles que se perderiam. De uma forma direta, ele vai estar apontando para os caldeus, mas de uma forma indireta, ou de forma aplicacional, está apontando para o oposto dos justos, que viveriam pela fé. Ele está apontando exatamente para o oposto desse. Ele está apontando para aqueles que vão se perder. Veja como diz o verso 4.
Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Então, a primeira característica do soberbo aqui é que a alma não é reta nele. A alma não é reta nele. A palavra usada aqui para soberbo poderia ser também inchado, no sentido de que ele é alguém que aparenta ser aquilo que não é, algo que está inchado. Não é? Por exemplo, se você vai lá na academia e pega uns pesos, né? Primeiro dia, aí você vai no espelho e fica, depois que terminou, né? Olha, cresceu já primeiro dia que o marido já cresceu, já está. Na verdade, não cresceu, né? Está só apenas inchado. Parece que você está com um músculo grande, mas na verdade só está inchado aquele momento. Então, isso acontece. Aquela pessoa que você olha e aquela pessoa está realmente assim, mas está apenas inchado. Chega um momento em que vai murchar. A alma dele não é reta. Veja verso 5, ainda vai fazer algumas comparações, como com o vinho. Ele vai dizer, assim como o vinho é enganoso. Aqueles que estão perdidos, aqueles que vão se perder, ele possui uma mentalidade enganosa. Em que sentido? No sentido que eu acabei de falar agora há pouco. Em que eles praticam algumas obras, e aquelas obras trazem uma massagem na sua consciência, de modo que eles dizem, eu fiz isso aqui, eu ajudei, eu contribuí para o Criança Esperança, ou eu fiz qualquer outra coisa aí, ajudei as pessoas, então, com certeza vai ter um lugarzinho no céu para mim. A verdade, irmãos, é que a mensagem da justificação pela fé vai olhar para essa pessoa e vai dizer, olha, você está se enganando. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Sendo assim, sem Cristo, sem a sua fé em Cristo, você está perdido. A única esperança para você é Cristo. E aqui eu queria fazer uma aplicação muito direta. Se você veio visitar aqui esta noite, e você ainda não tem a fé em Cristo, Cristo é a única esperança para você. Pois a salvação, ela é pela graça mediante a fé. Nada do que você faça vai mudar o seu destino. Ao menos que você se volte para Cristo, se arrependa dos seus pecados, coloque os seus olhos nele, coloque a sua fé nele, reconheça que você não pode fazer nada, somente ele pode fazer por você, e rogue para que ele tenha misericórdia de você, ele alcance com a sua graça, porque a menos que aconteça isso, você está perdido. Não é a Babilônia ou os caldeus que vai vir, mas será um grande juízo que virá no futuro. Por isso, você precisa de Cristo. Ainda falando sobre isso, ele compara com o vinho, que é enganoso. Tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Duas características aqui, a ganância e o não se farta. Duas características muito claras daquelas pessoas que não são salvas. E principalmente daquelas pessoas que querem se voltar para Cristo, precisam saber disso. Primeiro, a ganância. Não quero dizer, irmãos, que você não queira almejar, se qualificar bem, né? Fazer um curso superior, né? Fazer um mestrado, um doutorado, né? Fazer um curso profissionalizante, se especializar na sua área, para você desempenhar um bom papel, ou muitas vezes até para servir a Deus. Isso é importante. O que nós falamos da ganância aqui é exatamente aquela vontade de pensar somente em si, e com base nisso, às vezes, ainda pisa nos outros. Isso é uma característica. Aquelas pessoas que, pela fé, vivem, esta fé, que, como eu falei aqui, é exatamente você se desnudar de tudo, e se apresentar diante de Deus nu,
esta fé que vai produzir vida em você, vai levar você a viver sem essa ganância. Mas aqueles que não têm essa fé vão possuir esta ganância de pisar nos outros para poder crescer, para poder aparecer. E a outra coisa que diz aqui é que eles não se fartam. Essa talvez seja a maior verdade, irmãos. Talvez a razão da sua vida seja o dinheiro. Você vive por causa do dinheiro. Eu trabalho por causa do dinheiro, eu estudo porque eu quero ganhar dinheiro, eu faço tudo por causa do dinheiro. Só que vai acontecer o seguinte, que pode chegar o dia em que você tenha muito dinheiro, e isso não vai lhe saciar. Não sacia, não se farta. Por mais que você tenha tudo o que você quer, você nunca vai estar satisfeito. Esta é a verdade, irmãos. Você vai trabalhar, você vai dizer, eu quero agora ser o melhor de toda a Paraíba. Aí você vai, é o melhor de toda a Paraíba. Isso não está bom. Isso não está bom. Eu quero ser o melhor do Brasil. Você vai, o melhor do Brasil. Isso para mim já é fichinha. Eu não satisfaço mais com isso. Então agora eu quero ser o melhor do mundo. E quando você chegar a ser o melhor do mundo, apenas um exemplo, seja lá em que coisa for, você vai olhar para si mesmo e vai dizer, isso não é suficiente. E você vai olhar e dizer assim, não tem mais nada para me galgar, não existe mais nenhum caminho para mim, não existe mais nada, porque você não se farta. Sabe, irmãos, dentro do meio dos cristãos mesmo, nós precisamos nos policiar sobre isso. Tem um livro muito interessante, eu não lembro bem o nome dele agora, mas que ele aponta exatamente nesse sentido. Eu acho que é Simplesmente Crente, se eu não me engano o nome do livro. Mas ele avança nesse sentido. Você não quer ser um cristão comum? Um simples crente? O que você quer? Eu quero ser isso, quero ser aquilo. Que muitas vezes nós precisamos voltar os nossos olhos para ser um cristão comum, que está pronto para servir quando precisar, um crente comum, simplesmente isso. A mensagem do mundo de que você não pode ser telespectador, você tem que ser o apresentador, chega até as igrejas, e muitas vezes leva você a pensar que simplesmente está seguindo a Cristo, cumprindo a sua palavra, honrando o nome do Senhor, isso não vale nada para você. Mas isso é viver pela fé, irmãos. Está pronto para servir a Deus, nunca que for preciso, e ter uma vida simples. Uma vida simples. E os perdidos, eles, exatamente, quando veem esta mensagem, eles se perdem. Porque quando eles são julgados, quando a balança vem sobre eles, eles cairão. Eles cairão. Porque não há salvação pelas obras. Claro, irmãos, que diretamente esse texto aqui está apontando para os caldeus. E como esse texto está apontando para os caldeus, que é exatamente o que ele vai tratar dos versos 6 a 20, de como eles eram soberbos e arrogantes, e é exatamente o que acontece com eles. Se você olhar lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo de número 5, abra comigo Daniel, alguns versos atrás. Daniel, com as folhinhas atrás, né? Daniel, capítulo número 5, nós temos aqui o final do governo da Babilônia, dos caldeus. E quem está reinando aqui nessa época é Belsazar.
E ele tem, então, acontece uma coisa extraordinária. Aparece uma mão e a mão escreve na parede. E ninguém sabe o que está na parede. E aí no verso número 25, Daniel diz o que está na parede. Daniel capítulo 5, verso 25. E ainda mais, ele explica o que significa a escritura na parede. Veja você, verso 25 diz assim: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mené, mené, tekel, passim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, ou passim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. A mensagem de Deus, naquele grande dia do juízo, vai ser semelhante a essa. Para aqueles que não são salvos pela justificação pela fé. Ele vai dizer que Deus contou os seus atos, contou as suas obras. E pesado você foi na balança e foi achado em falta. Por isso, virá juízo sobre você. Essa é a mensagem, irmãos, da justificação pela fé. É uma mensagem que deve ser anunciada para todos, em todos os tempos, e com urgência, correndo e gritando por essa mensagem. É uma mensagem que traz conforto para aqueles que são salvos, mas não apenas isso, traz um modus vivendi, traz uma forma de viver, um modo de viver para Cristo, pela fé, vivendo e sendo justificado pela fé. Mas mais ainda, traz uma mensagem de juízo para aqueles que se perdem. Se você está aqui esta noite e ainda não creu em Cristo Jesus, eu lhe faço um apelo, como pregador do Evangelho: arrependa-se do seu pecado e volte para Cristo. E se você está aqui essa noite e crê em Cristo, mas ainda tenta justificar os seus pecados diante de Deus, com obras ou com meras justificativas, compreenda a mensagem da justificação pela fé no seu coração e mude o seu modo de viver. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste dia tão feliz para nós, dias em que esta mocidade completa 2 anos de existência, estes jovens reformados, Senhor, que foram justificados pela fé e que pela fé estão vivendo, e todos que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa aplicar esta palavra no coração de cada um. Ó Deus, nosso apelo maior é para aquelas pessoas que estão sendo tocadas pelo Teu Espírito Santo neste momento, Senhor, e querem voltar os seus olhos para Cristo, porque entendem que não há chance e não há esperança fora de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor impacte ainda mais essas pessoas, que o Senhor mexa no coração delas, Senhor, que o Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida pela fé. Ajuda, Senhor, a nos desnudar de todas as obras, de toda ganância, de toda arrogância. Ajuda-nos, Senhor, a ser semelhante a estes justos, Senhor, que não são soberbos, mas que sua satisfação plena está em Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Este é o nosso pedido esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.